Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje são exercícios de revisão. Primeira questão: a área de um losango é 60 e uma de suas diagonais é o triplo da outra. A distância entre dois lados opostos do losango é... E são lá nossas opções: 6, 8, 9 ou 12. Bom, losango está aí. Ele diz que uma diagonal é o triplo da outra, então a diagonal maior é 3 vezes a diagonal menor, e ele te diz que a área é 60. A área, como nós sabemos, de um losango é diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, e isso é igual a 60. Como ele diz que uma diagonal é o triplo da outra, considerando dzão igual a 3 vezes dzinho, teremos esta situação. Podemos simplificar o 3 com 60, ficaremos com 20. D ao quadrado, portanto, é 40. D é a raiz de 40, que é 2 raiz de 10. Bom, se a diagonal menor é 2 vezes a raiz de 10, metade dela é a raiz de 10. E a metade da diagonal maior, já que é o triplo da diagonal menor, vai ser 3 raiz de 10, a metade. Perfeito. Daí nós sabemos que neste triângulo, é um triângulo retângulo, uma vez que as diagonais se dividem ao meio e são perpendiculares no losango, chamando L o lado, né, teremos por Pitágoras que L ao quadrado é o quadrado da raiz de 10 mais o quadrado de 3 raiz de 10. Então L ao quadrado é 10 mais 90, que é 100. O lado do losango é 10. Ele não quer isso. Ele quer saber a distância entre dois lados opostos. Então tá ali, é isso que ele quer, esse valor de x, a distância entre dois lados opostos. Portanto, aqui traça-se uma perpendicular. Aqui também tem 90 graus. Tá? Então você vai ter essa situação. No entanto, como nós sabemos que a metade ali, quando eu traço a diagonal, eu tenho a metade da área do losango. Então esse triângulo amarelo, a área dele mede 30. E o x posso considerar como altura em relação a essa base aqui, que é 10. Nós acabamos de calcular. Então, a área desse triângulo é 10. Então, base 10 vezes a altura x sobre 2 é igual a 30. Simplificando aqui, x deu 6. Então, a distância entre dois lados opostos é 6, letra A. Questão 2. Em um quadrilátero convexo ABCD, a diagonal AC mede 12 e os vértices B e D distam 3 e 5 centímetros da diagonal AC. Calcule a área do quadrilátero. Então, temos um quadrilátero ABCD. Então, eu tenho que essa diagonal mede 12, a diagonal AC mede 12. E B, a distância de B até a diagonal é 3, a distância de D até a diagonal é 5. Ele quer a área. Ficou fácil, porque a área será igual à soma das áreas desses dois triângulos. Você tem a base é 12 para todos dois, e a altura de um vai ser 3 no triângulo ABC e 5 no triângulo ACD. Então, a área será base vezes altura sobre 2, triângulo ABC, base vezes altura sobre 2, triângulo ACD. É só calcular. Simplifiquei aqui, deu 6. Simplifiquei aqui, deu 6. 6 vezes 5, 30. 3 vezes 6, 18. 30 mais 18, 48 centímetros quadrados. Próxima questão. Considere o triângulo representado na malha pontilhadas com quadrados de lados iguais a 1 centímetro. A área do triângulo é em centímetros quadrados. Então ele está informando que a distância entre dois pontos, quaisquer aqui, na horizontal ou na vertical, mede uma unidade, 1 centímetro no caso. Ele quer a área do triângulo. Bom, se você reparar direitinho, aqui nós temos
que a altura em relação a esta base, a este lado do triângulo, é também metade da diagonal de um desses quadrados. Sabemos que a diagonal de um quadrado é L raiz de 2, então essa altura daqui vai ser L raiz de 2 sobre 2. Então a altura do nosso triângulo é L raiz de 2 sobre 2. Só que o L, neste caso, o lado desse quadrado é 1. Então nós temos que a altura é raiz de 2 sobre 2. E a base? Bom, a base vai ser a diagonal do quadrado de lado 1, 2, 3, 4. Diagonal do quadrado. Então a base vai ser igual a 4 raiz de 2. Então, essa distância é 4 raiz de 2 e a outra é raiz de 2 sobre 2. A área do triângulo, portanto, é 1/2 da base, que é 4 raiz de 2, vezes a altura, que é raiz de 2 sobre 2. 2 vezes 2, 4. Simplifiquei. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. A área, 2 centímetros quadrados. Opção B. Um triângulo equilátero tem 9 raiz de 3 centímetros quadrados de área. Calcule a área da coroa circular determinada pelos círculos inscrito e circunscrito. Está lá a figura, triângulo equilátero, tem um círculo inscrito, interno a ele, e o outro circunscrito, externo, contendo seus vértices. A coroa circular, como sabemos, vai ser esse contorno ali, a área da rosquinha, quer dizer, o bolotão menos a bolotinha, e é dada por essa relação πr² menos r². A informação que a questão nos dá é a área do triângulo equilátero. Com essa informação, nós temos condições de determinar a medida do lado desse triângulo. Então, 9 raiz de 3 é igual a L² raiz de 3 sobre 4, é a relação da área do triângulo equilátero em função do lado. Simplifiquei raiz de 3 com a raiz de 3. L², portanto, é 9 vezes 4, L, 3 vezes 2, 6. Então, o lado do triângulo é 6. Sabendo do lado do triângulo, conseguimos determinar a medida da altura. Então, a medida da altura é L raiz de 3 sobre 2, 6 raiz de 3 sobre 2, simplifiquei. A altura é 3 raiz de 3. Como já falamos em outras oportunidades, as alturas do triângulo equilátero, elas se cruzam aqui no mesmo ponto. E as alturas no triângulo equilátero são também bissetrizes e medianas. Portanto, esse centro do triângulo equilátero é o baricentro. E o baricentro, como sabemos, divide a mediana na razão de 2 para 1. Então, aqui, ó, do centro para o vértice é o dobro da medida do centro para a base. E no caso aqui é o apótema. O apótema é 1/3 da altura, no caso do triângulo equilátero. 1/3 de 3 raiz de 3 é raiz de 3. Então, daqui para baixo é raiz de 3, que é o raio da bolota menor, e o raio da bolota maior, 2 raiz de 3, completando o 3 raiz de 3. Agora que sabemos o valor de R' e de R', podemos substituir na relação e calcularmos a área da coroa circular. E lá vamos nós. Então, vai ficar o quadrado de 2 raiz de 3 menos o quadrado da raiz de 3. O quadrado de 2 raiz de 3 é 4 vezes 3, 12. Então, ficaremos com 12 menos 3, 9π centímetros quadrados é a área da coroa circular. Essa aula de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.